Perfeito. Joaquim, então vamos para falar sobre apometria. Vamos lá. Né? Como que foi a sua procura pela apometria? O que estava? Qual é a sua dor que te levou a buscar uma assistência na apometria? A minha dor, eu não vou falar o ponto, né? Nem precisa Uhum. o nome dela, mas era uma dor grande, uma dor que me afetava, uma dor que afetava o entorno, e eu não tinha a experiência lá, ou até as condições, de buscar em outro lugar. Um psicólogo, uma psicanálise, e também não conhecia a conscienciologia, né? Eu até sabia já dela, mas era muito no início, nos meses iniciais que eu acabei indo lá. Acho que foi mais ou menos isso aí. Ok. Então, eu tinha uma demanda. E aí vale a pena dizer que todos que procuram a demanda têm a famosa pergunta: quem é que pode, deve procurar a apometria? A apometria é uma terapia, a apometria é uma técnica, uma ferramenta, né? Que eles lá também acho que consideram, né, dentro de um grau científico, dentro também há vertentes, né? Me parece que há tendências, né? Umas mais para o campo religioso, outras saem mais, só como uma terapia, se especializa ali, né? Também ganham dinheiro fazendo essas terapias, né? Outros fazem de uma maneira mais suave, com esses ganhos, mais conectado com o espiritismo. Quando eu fui fazer, estava conectado com o centro espírita, que era aberto para a prática apométrica, que fala? Pode ser. Apométrica, Porque nem todos os centros me parece que se dão bem com a apometria, né? E eu vejo que é um pessoal muito do bem. A apometria busca uma prática sempre para fazer o bem para a pessoa. É claro, você está buscando ajuda como eu procurei ali, né? Então, eu levo uma demanda, converso com antecedência, você tem que conversar com antecedência com né, a equipe, o pessoal que é especializado com isso, coloca a sua necessidade, sua demanda, né? Era uma demanda que eu tinha dificuldade de resolver sozinho, estava buscando ajuda. E aí, a minha demanda foi interessante, porque eu levei para a pessoa que ia me atender e ia atender dentro do papel de doutrinador. Eu sabia do doutrinador dentro do espiritismo. Aliás, eu procurei a apometria porque eu tinha tido uma prática, né? Uma vivência, uma passagem pelo espiritismo. Então, eu tinha notícia de que poderia buscar ajuda ali. Ok. Então, uns 3 dias antes, assim, que eu passei, combinei, marquei, ele teve uma experiência, né? Dentro de fenômeno, acessou energeticamente a minha demanda, a minha necessidade, com antecedência. Então, eu já sabia o que eu estava levando. Aliás, antes de eu falar da demanda, eu não falei na hora de combinar. Eu não falei o que era. Eu falei no dia. E ele acessou. Então, o meu motivo era um motivo que, com certeza, muitos né, precisam buscar sempre ajuda se não conseguem sozinhos, tá? Ou com psicólogo, psiquiatra, psicanalista, onde ele acha que pode oferecer uma ajuda para fazer um enfrentamento de algo que é mais no campo psicológico, né? Uma demanda assim. Lembrando que quando é uma coisa mais já física, você deve sempre buscar uma opinião médica, né? E até o médico e tal. Mas a gente sabe, né, que até na psicanálise, para ela ter avançado,
foi preciso derrubar uma série de mitos, sabe? Principalmente no século XIX, né? Havia muitos mitos. Inclusive, o médico era tido como uma espécie de curandeiro, né? Teve que superar isso aí também. E era muito importante. Mas ele contribuiu, esse espírito, ou essa mentalidade das pessoas buscarem um curandeiro, sabe? No médico, facilitou para a psicanálise, porque fazer aquela passagem de que as doenças elas vêm do inconsciente, do espírito, da alma, e explodem quando você não resolve, elas explodem no físico, né? No corpo. Quando você tem uma doença física, muitas delas, não estou dizendo todas, muitas, é porque você não resolveu lá atrás, então agravou. Muitas vezes a doença começa no emocional, né? Então ela vai se somatizando através das energias. Quando você menos vê, você está com câncer. Não sabe de onde. Nunca fumou, aí tem um câncer de pulmão. Por quê? Mágoa, ressentimento, muitas vezes é um padrão de vidas passadas. Então, dentro da apometria, há algo que eu acho muito interessante, que é o estudo, né, das personalidades e das subpersonalidades. Né? Eu acho super, super interessante isso, porque, assim, eu tenho uma personalidade hoje, dessa atual vida, mas dentro dessa personalidade, eu também tenho as minhas subpersonalidades. Por exemplo, eu sou, em casa, pai de família, marido, tal. No trabalho, eu já sou um outro profissional, já tenho o meu papel dentro da sociedade no meu trabalho. Você é a mesma coisa. Então, nós vamos criando, né, conflitos até internos com a nossa personalidade, quem nós realmente somos, fomos criados com o papel social. E aí já começa a dar problema, começa a bater biela nas emoções, nas energias, traz assédio, que provavelmente de outras vidas, mas o problema maior é o autoassédio, né? Que eu vejo dentro da apometria que costuma trabalhar, né? E é muito polêmico no meu modo de ver, sabe? Essa questão de você resolver um problema de assédio ou de obsessão espiritual, você delegar para um doutrinador, para uma equipe, né? Porque muitas vezes é algo pessoal, né? É algo que a gente fala assim, a minha personalidade atual acessando personalidades de outra existência, né? de outra vida. E ali traz assédio daquela existência passada. E aí está todo um processo ali que a pessoa não começa, não prospera. Eu até vou dar um relato que a minha dentista, né, que ela é estudiosa nesse tema, e ela faz apometria, é a Denise. Oi, Denise. Falei que ia falar de você, estou falando. Então, aí eles vão lá, faz essa análise da dor da pessoa, o que está afligindo ela, seja no âmbito amoroso, âmbito de saúde ou financeiro, e aí eles detectam que há um assédio extrafísico, um obsessor ali dentro da casa, no quarto, ou no escritório, no trabalho. Então, eles vão lá, a equipe vai lá e tira aquele obsessor, assediador, e vai dar um fim nesse obsessor. Prende, vai, leva, não sei para onde, né? E aí eu falando para ela assim, mas vem cá, você não sabe qual a relação que essas duas consciências têm, né, se ajuste, onde que fica a lei nisso aí? A gente está falando de cosmoética, né, agora mesmo, e a lei cósmica? Nada fica
fora da cosmoética. Mesmo a relação entre assediado e assediador. Tem uma cosmoética ali, tem um porquê. E agora vai eu, sem saber todo o processo, vai lá e vou colocar a minha mão ali naquele vespeiro? Então, há uma polêmica dentro dessa questão, do meu ponto de vista. Né? Não sei qual foi as suas dores que te levou lá. Né? Mas como que foi a sessão? Me explica. Assim, como que foi a sessão? Você ficou na frente do médium, esse médium acessou uma vida passada sua, ele identificou alguma coisa. Qual foi o fenômeno projetivo, projetológico que você identificou ali, dentro do seu conhecimento? Olha, naquele momento, isso aconteceu, acho que foi início de 2010, 2009, não me lembro bem. O que acontece? Eu cheguei lá e eu então comecei a perceber que a sessão era feita com duas pessoas, um doutrinador e um sensitivo. E o doutrinador é o modo do doutrinador que está fazendo trabalho de desobsessão dentro de um centro espírita, né? É aquele que está lá, uma consciência, o espírito se manifestando, e o doutrinador está falando com o espírito lá, né? E dando as orientações, os encaminhamentos. Ali teve até dando dura, né? E a sensitiva, tivemos que esperar um pouquinho, que ela ainda precisava chegar, a sensitiva. E, enquanto isso, ele usou um aparelho lá, não sei mais descrever, faz tempo, mas esse aparelho, ele colocava lá na tomada e ele ia me afetando com várias luzes coloridas, né? Várias luzes, ficou um tempo ali, sabe? Ele fez leitura, já com a sensitiva por ali, de texto evangélico, fez leitura de texto bíblico, e mesmo evocando, né? Evocando Jesus e tal. E eu lá, só ouvindo, o que vai acontecer comigo? Só um detalhe, Joaquim, só um detalhe. Esse aparelho era um aparelho físico? É um aparelho físico, um instrumento físico, tá? Tá. Que me parece que tipo ao modo de uma moeda, pêndulo. Você fica lá na pêndulo, né? Para hipnotizar a pessoa, mas acho que não tinha tanto esse objetivo de hipnotizar, não. Eu esqueci o nome, essa dinâmica de energia, eu não sei o nome agora, que mexe com você, acho que era para isso as luzes. Todo um processo para te desconectar, sabe? Das suas personas, das suas personalidades, fazer essa abertura de mim mesmo, tá? Eu imaginava assim, que era como que fosse para permitir que quem estivesse comigo, eu mesmo de outras vidas, fossem sendo separadas naquele momento. Mas eu queria perceber, mas eu não percebi absolutamente nada. Só o respeito, ali, a duração do tempo. Ok. Aí começou, né, o trabalho de incorporação da sensitiva. Nessa sessão, ela incorporou 4 ou 5 personalidades minhas de épocas diferentes. Obviamente, né, que a apometria admite vidas passadas, né, e vai fazer um tratamento de suas questões, de suas vidas passadas. Então, pega lá a primeira personalidade que tinha relação. A gente sabe que nós dois aqui admitimos, né, vidas passadas, que há centenas, milhares de vidas passadas. Relacionado ao meu problema, foi destacado ali, veio à tona, 5 personalidades ligadas à minha demanda. E então, à medida que ela ia falando lá a primeira,
não era sensitiva, mas era eu naquela manifestação. Aí a cabeça roda, né? Pô, como que eu tô ali agora, se eu já estou existindo numa outra época, estou aqui encarnado, como é que é essa história? Né? Mas aí, até para... Você quer saber, eu acho que para vir para essa live, teve uma chavezinha, sabe? Teve uma peça que estava faltando, que ela parece-me que se encaixou agora, no preparo para vir para cá. Que sempre foi aquela coisa, mas como eu mesmo, em 3 personalidades, se manifestar? E aí o doutrinador falando com... A primeira que se manifestou era uma mulher que não fez coisa legal, né? Teve uma vida não muito legal e que gostava daquilo que fazia. Gostava. E o doutrinador lá, e por que você está aí atrapalhando, querendo permanecer? Não, eu faço porque eu quero. Por que você está atrapalhando? Porque eu quero. E por que você não sai dessa vida? Porque eu gosto dela, porque eu gostava dela. Então, essa chavinha que faltou, dessas personas nossas, é que aí entra a conscienciologia, entra a pergunta que você fez lá da ayahuasca, né, da própria apometria, que você está acessando. Na conscienciologia é holomemória. Para eles, vidas passadas, aquilo que está aqui no nosso inconsciente, né, que está alojado, aquilo que eu trago de outras vidas, eu não sei o que é, mas ainda me acompanha, aquelas tendências, aquelas vivências que teimam em ficar colado nos meus desejos, na minha personalidade, nos meus gostos, ficam se manifestando, né? E se manifesta nas patologias, né? Naquilo que me atrapalha, que eu não queria mais, queria avançar, evoluir. Então, era ela. Então, similarmente, vai aparecer depois a segunda, a terceira, a quarta, e que cada uma fez coisas diferentes, em épocas diferentes, prejudicou muita gente, sabe? E que está aqui, sabe? Estava ali hoje, né, nos dias de hoje, nessa minha vida, aquela personalidade me atrapalhando. Me parece que hoje eu entendi melhor essas personas, né, que podem ser combatidas ou trabalhadas de várias outras maneiras. E a ferramenta apometria, que eu não tenho domínio, né, mas me parece que a habilidade envolvendo sensitivos, pessoas experimentadas, que têm o domínio da doutrina, do conhecimento desenvolvido da apometria, aplica aquilo ali, tem a prática com 1, com 2, com 10, com 100 pessoas e vai adquirindo, né, se apropriando de um know-how, né, e vai podendo ajudar a pessoa. Mas a pessoa, eu, no caso ali, a minha experiência, eu não estou no controle. Eu busquei uma ferramenta que, com toda a bondade, com todo o bem de intenção que tinha ali, querendo me ajudar. Mas eu estava até pagando para o terceiro me ajudar, fazer o trabalho por mim. Tá? Tanto é que, não sei se... lógico, essa sessão, ela me impactou, né? Porque você está ali, eu não dormi, não fiz nada, né? Eu fui com uma noção que eu pensava que ia pagar, né? Depois não ia lembrar de nada, ia fazer o trabalho, como acontece na hipnose, mas não. E aí foi isso que foi espantoso, você lúcido ali, vendo tudo acontecer. Ah, danado de Joaquim. Então você estava ali fazendo essas coisas, tal, né? Interessante que na época eu estava com a minha companheira, que já não é mais a minha companheira, ela era sensitiva, né? Parapsíquica. Ela estava aguardando lá fora.
ela percebeu, assim, não as minhas personalidades, mas todos aqueles que eu prejudiquei. Olha. Né? Teve incorporação de pessoas que eu prejudiquei também. Estou me lembrando agora. Me parece que teve pelo menos uma, sabe? Estava muito revoltado comigo, muito bravo. Então, nas minhas demandas, que eu queria superá-las, era o que? A manifestação de outras personalidades minhas, que estão lá no fundo de nós, de cada um de nós, sabe? Que eu ainda... São as tendências, né? Aqueles temperamentos, aquelas tendências de passados longínquos que estão alojados aqui, que se manifestam de maneira inconsciente, né? Então é isso. A sessão encerra com uma orientação, tá? Eles tentam fazer um trabalho de encaminhamento. Foi dito que já estavam num hospital, essas consciências, essas personalidades estavam já num hospital. Eu entendi isso. As personas, é difícil entender isso, né? Eu aqui, eu mesmo lá, como é que é essa história, né? E que eu deveria, por um certo tempo, intensificar, participar de passes, né? Para manter aquele padrão energético, aquele de equilíbrio pelo qual passei ali, sabe? Porque também depende... É sabido, interessante que é sabido, tá? Me parece que, pelo que eu ouvi, que 70%, 80% da cura depende da pessoa. Ali eles fazem um trabalho, te ajudam, trazem à tona a questão. Agora é com você. 80% é seu trabalho. Isso é bacana, né? Eu sei que você vai partir para a psicanálise, que é o meu momento atual. É por aí mesmo, essa questão da participação da pessoa, né? Ela tem que trabalhar. Se ela não tiver o desejo, não tiver a necessidade de suportar, enfrentar aquilo que é dela, que ela trouxe do inconsciente para fora, ela não vai passar pelo processo de cura, sabe? Mas aí tem um problema. Você sai de lá, foi um trabalho que foi feito, não foi você. Então, como é que é esse processo de trazer do inconsciente porque na psicanálise tem um processo de análise. Essa análise ela é colaborativa. Ali eu assisti, né? Eu acho interessante assim, porque precisa da reforma íntima, né? Ou seja, das reciclagens internas. Se você faz um procedimento desse, clareia tudo. Poxa, olha aqui, eu estou passando isso na minha vida por vários fatores kármicos, né? Que eu passei, né, durante causa e efeito mesmo, né? Então eu estou colhendo os efeitos de algo que eu fiz no passado. Mas se eu não mudar o meu comportamento, o meu padrão energético, fazer uma reforma interna mesmo, não vai adiantar. Você pode fazer 1 milhão de apometrias, tomar 1000 chás de ayahuasca de uma vez só, e se você não melhorar o seu comportamento, o seu nível, a sua ficha evolutiva, não vai adiantar nada. Então, tem que ter a participação da pessoa. Eu imagino que quem é do xamanismo, né, de qualquer tendência aí, deve ser uma coisa permanente. Você quer? É o teu desejo? Não há problema nenhum. Vai lá, vai até onde você quiser. Mas tem que ser um pouco, tem que ter, sabe,
algumas trocas, algum aprendizado lá para ter sustentabilidade de alguns ganhos, mesmo assim, né? Tem muita gente de várias religiões que vão depois procurar ajuda porque pirou, né? Não conseguiu, sabe? Nem todas as estruturas nas quais a gente se encontra, patológicas, e nem todas as personalidades dão conta de passar pelos processos oferecidos, elas vão conseguir superar o problema, a demanda que ela tem. Precisa sempre de algo mais. A gente respeita, tem gratidão pelo trabalho que fazem, mas é preciso sempre, às vezes, complementações. Vamos ficar por aqui, pelo menos complementações. Né? Perfeito. Então é isso. A apometria já vai para um lado que expande mais, né? Mas ainda fica na crença, né? Porque o médium está falando, eu tenho que acreditar que o médico está falando. Uhum. Ainda estou acreditando. Ó, ele está falando, claro, você já fez todo uma anamnese, né? Fez todo um histórico, falou sobre sua necessidade e tal, e ali fez um encaminhamento, fez até uma limpeza, um esclarecimento para você. Mas se você não tiver colocar a mão na massa, não vai resolver. É Né? verdade. É isso aí mesmo.